Sexta-feira, fim da tarde, porque claro, isso não acontece em outro dia, o paciente que você atendeu pela manhã te liga dizendo que passou anestesia e que ele está desesperado de dor. Ou seja, aquele dente que ele te procurou mais cedo, porque estava com dor, você encaixou, mexeu na agenda toda para conseguir inserir aquela urgência, acabou piorando o quadro. E aí? E eu vou falar para você aqui nesse vídeo o que você precisa saber, o que você pode fazer, às vezes, de melhor para cuidar, para evitar esse tipo de situação. Então, você recebendo um paciente desse, é claro que você, meu colega profissional, quer ajudar esse paciente, mas aí não basta só querer ajudar, a gente tem que se preparar cada vez mais para saber exatamente o que você pode fazer nesse caso e que você vai ter a tranquilidade de mandar o seu paciente para casa depois e falar, beleza, eu fiz o que tinha que ser feito, eu tenho segurança que esse paciente vai estar bem depois do meu atendimento. Então, ponto-chave disso tudo, anestesia. Você nunca deve começar um tratamento de uma pulpite no molar inferior tendo simplesmente feito um bloqueio do nervo alveolar inferior com um único tubete de solução anestésica e da sua solução anestésica de escolha. Ah, Fernanda, então tem que começar com mais tubetes ali de bloqueio? Não, calma, respira, eu vou te explicar o porquê que você, primeiro, não começa um tratamento de uma pulpite mesmo, nesse dente inferior, nesse molar inferior, só tendo feito um tubete. Os trabalhos que a gente tem na literatura mostram eficácia anestésica, né, de um bloqueio feito por um tubete de solução anestésica, bloqueio do nervo alveolar inferior, a eficácia aí gira em torno, a gente tem trabalhos relatando aí, vai de 13% a 30%, por volta de 30%. Vamos considerar uma metade disso, vamos pegar 20%? Isso significa o quê? Na prática, cada 10 pacientes que você tem, 2, eles têm uma chance um pouco melhor de você ter eficácia, né, o teu sucesso daquele bloqueio e conseguir dar andamento no tratamento ali, conseguir acesso à câmara e tudo mais, só com esse único tubete de bloqueio. No entanto, 8, né, isso estamos chutando, ó, ainda num chute razoável, tá? Porque eu vou te falar, tem o que a gente tem nos trabalhos, aí a hora que você joga isso para a clínica ainda, a hora que você encara isso no dia a dia da clínica, o paciente com uma baita de uma pulpite no molar inferior, é praticamente zero, né, a chance de você em algum momento não precisar de nenhuma complementação. Muito bem, aí vamos lá voltar para os nossos 10 pacientes com pulpite. Então, 8 vão sentir dor. E o que acontece quando o seu paciente sente dor? Qual que é a chance daí de você conseguir uma eficácia anestésica que você já não conseguiu de cara? Já diminui, tá? E a maior chance é que você tenha esse paciente aí o resto da sessão incomodado, né? Você tendo que fazer complementações frequentes, contínuas, por quê? Porque a dor do paciente, ela é influenciada, né? A percepção de dor do paciente, ela é totalmente influenciada pelo grau de ansiedade, pelo estado interno, pelo estado emocional que esse paciente se encontra. Então, o paciente que ele já tem ansiedade, já está com receio, e todo mundo que está sentadinho ali para fazer o canal, né, gente? O pessoal não está tranquilão, não está na praia, né? Enfim, tá ali tenso de alguma forma e com receio também de alguma forma. Muito bem, aí o que acontece? Se você, então, tentou falar, Fernanda, mas eu gosto de começo com esse e aí eu vou tentar, né? Deu certo, não deu, depois eu complemento. Na hora que você for tentar complementar, porque outra justificativa, né, para quem fala, não, eu começo com um tubete, porque, não, por que eu vou anestesiar o paciente com mais de um tubete, se, na verdade, um único tubete tem uma chance, mesmo que mínima, de isso daqui dar certo? Porque se você não conseguir com esse primeiro tubete, que falo para você assim, que se é uma pulpite mesmo no molar inferior, é praticamente zero a chance de você conseguir, você vai com certeza precisar de muito mais volume de solução, tentando lançar mão de tudo que é complementação que existe na sequência ali, né, 2, 3, 4 tubetes, né, logicamente considerando a condição sistêmica do paciente, tá, gente, a solução anestésica que a gente está usando, mas, poxa, pensa, daí você vai precisar de 4 tubetes para conseguir alguma coisa que, se você tivesse começado já no início com a estratégia adequada, correta, mais indicada, que você sabe que seria um padrão ouro para um atendimento de uma pulpite no molar inferior, aí sim você tem uma chance de esse paciente já desse protocolo inicial, ele ser o eficaz, o eficiente para você conseguir tocar
toda a sessão de atendimento sem precisar de novas complementações, tá? Ou minimamente que você precise, ali em algum momento vai ser um volume muito reduzido e não vai ser uma complementação, eu costumo chamar de complementação a seco, né? Porque você fala assim, poxa, eu vou dar uma intrapulpar, uma intraligamentar, daquele paciente que o protocolo inicial de anestesia foi muito ruim, é praticamente uma complementação a seco. Agora, um paciente que ele já está com uma eficácia anestésica muito boa, porque você usou ali um protocolo inicial já padrão ouro, aí sim essa complementação, ainda que seja necessária, é de um volume reduzido e o paciente experienciando uma dor também reduzida, tá? Porque senão o paciente vai precisar lá na frente, às vezes, você lança a mão, apelar para uma intrapulpar, dada a seco, é a pior situação possível, certo? Muito bem, então estamos falando desse padrão ouro. O que seria, então, começar, o que seria um protocolo que eu orientaria, assim, você a começar com um atendimento de uma pulpite no molar inferior, já sabendo, né, da saúde do seu paciente, mas seria um bloqueio com um tubete anestésico de lidocaína 2% e epinefrina para 100 mil, por exemplo, né? Se existe outra solução anestésica da sua escolha, pondere bem, né? Porque a gente tem aí como referência a lidocaína e complementado já nesse momento inicial por uma infiltração vestibular de articaína com epinefrina 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil, certo? Então, isso daí, esse padrão ouro, inicialmente instituído, você precisa de um tempo de latência, que é por volta de 10 minutos, se a gente está falando de um primeiro molar inferior, você pode falar, poxa, para 12 minutos aqui, né, para eu estar um pouco mais garantido, a gente pode ter variações com relação ao paciente, e aí sim eu vou considerar começar aquele atendimento. Lembrando, eu gosto ainda de ir um pouquinho além, né, e antes de começar esse atendimento, né, antes de eu testar com o motor se aquele dente está dolorido, eu faço um novo teste com o quê? Se um pulpite está doendo demais, aí o paciente fala, pô, não podia nem puxar aquele ar que estava dolorido, você pode testar com endo ice, porque você está testando, o paciente fala, mesmo que ele ainda sinta, ele está sendo testado, e você pode eventualmente lançar mão de outras complementações, outras estratégias, que a gente tem de um monte de estratégia para controle de dor aqui, divulgada aqui no nosso canal do Endolovers, né, mas o mais provável é que o paciente já não sinta, né, e aí sim você pega e inicia a abertura com alta rotação, daí o paciente já está muito mais seguro, você está muito mais seguro, não fica aquela expectativa que aquele paciente vai sentir uma dor. E se você quer ir ainda além, né, dá para a gente lançar mão de mais uma estratégia, que é uma medicação pré-operatória, ali, né, no máximo, buscar uma medicação ali 1 hora antes do atendimento, pelo menos, de uma medicação que pode ser, por exemplo, ibuprofeno numa dose de 600 miligramas, que tende, né, a ajudar também aí na eficácia anestésica desse protocolo, tá certo? Então lembra disso antes de você simplesmente usar um protocolo aleatoriamente, sem saber qual que é o grau de eficácia dele, né, para uma situação tão severa quanto um atendimento de uma pulpite, e aí você estando com o seu paciente super bem anestesiado, vai estar com certeza focado no que tem que ser focado e executar um belo tratamento endodôntico. Bom, vamos lá, você está no meio da abertura do molar inferior e antes de você conseguir acesso à câmara, você fez todo o seu protocolo anestésico, tudo direitinho, como você acreditava que tinha que fazer, e antes de você conseguir acesso à câmara, o paciente começa a sentir dor. Nessa hora, você fala, poxa vida, legal, já ouvi que eu preciso complementar uma anestesia intraligamentar, é uma das minhas possibilidades. E aí, como é que eu faço essa anestesia intraligamentar? Vamos lá, né? Se ninguém te explicou até hoje, vamos explicar um passo a passo aqui para você fazer essa anestesia da forma mais eficiente e eficaz possível, ok? Vamos começar então, seguinte, vamos falar aqui da escolha de solução anestésica e também, lógico, da técnica, como é que a gente executa essa técnica para ela realmente ter o efeito desejado. Solução anestésica, poxa, o que eu uso aqui? Eu tenho lidocaína, eu tenho articaína aqui à mão. Mais importante do que o sal anestésico, né? A recomendação que a gente tem aí do professor Malamed é que a solução anestésica usada nessa técnica da anestesia intraligamentar, ela seja uma técnica onde o sal anestésico, né, ele está associado a um vasoconstritor epinefrina 1 para 100 mil,
tá? Então aqui que vai ser pontuado a sua escolha. Pode ser Alido 2% com epinefrina para 100 mil, pode ser articaína 4% com epinefrina para 100 mil, pode ser MEP também com esse mesmo vasoconstritor, pode, ok? Então o mais importante aqui na seleção da solução anestésica para a técnica intraligamentar é o vasoconstritor, ok? Muito bem, aí passo importante, o que a gente vai pegar nessa hora? Você não vai pegar aquela sua agulha, ou seu anestésico no finalzinho de tubete e vai tentar resolver isso daqui. Não, porque a gente precisa do quê? O volume que a gente vai usar de solução anestésica nessa técnica aqui, executando ela no molar inferior, é o seguinte, aproximadamente 2/3 de tubete, tá? Então aqui a gente está separado esse tubete aqui, ó, fiz 2 marcações só para você, né, ter uma ideia, porque a gente sabe que um tubete anestésico desse, ele tem um volume do quê? De 1,8 ml, certo? Então, quanto que a gente vai aplicar em cada um dos 4 pontos de punção que a gente faz nessa técnica? Porque esses 4 pontos são a mesiovestibular, a mesiolingual, a distovestibular e a distolingual, tá? Então, em todos os pontos aqui, é o que a gente falou, né? Em cada um deles, o volume recomendado da solução anestésica é de aproximadamente aí 0,2 a 0,4, 0,3 ml, ok? Da solução em cada um desses pontos. Se a gente multiplicar, então, vamos lá, 0,3 ml vezes 4, a gente tem, né, em cada um dos 4 pontos, a gente tem 1,2 ml, e 1,2 ml dá exatamente, né, 2/3 de tubete. E aí, uma dica, uma sacada aqui, que pode ser útil, de repente, para você. Você pega um tubete desse, para você ter uma ideia, né, do quanto que você vai distribuir em cada um dos pontos, você vai descartar, né, vai fazer um descarte aí dessa solução anestésica que você não vai aplicar nessa técnica. Você vai então esvaziar, como se fosse esvaziar 1/3 desse tubete antes de você começar a executar a técnica, ok? Agulha, você vai posicionar aqui uma agulha, você pode usar, tem que ser uma agulha curta, ok? Senão ela flamba demais. Então, essa agulha curta você vai posicionar, não vai pegar aquela sua agulha que você já executou, às vezes, uma técnica infiltrativa ali para, estamos falando de molar inferior, né? Que você já fez uma infiltração pro vestibular com articaína, 4%. Esquece, descarta aquela agulha, você vai pegar então uma nova agulha aqui, tá? Uma agulha curta, por conta da pressão que a gente tem que fazer para você não flambar então essa agulha. E eu vou aqui, nesse caso, descartar o que eu falei para vocês, ok? Então, ó, eu vou simplesmente descartar até que meu êmbolo chegue ali, né? Nessa primeira marcação do meu tubete, onde eu estou descartando aí aproximadamente 0,6 ml, ok? Que é 1/3 desse tubete aí, ó. Descartei 0,6 ml. Porque agora, o que eu tenho de anestésico aqui, eu sei que eu vou dividir entre os 4 pontos, tá? Então, isso já vai me ajudar a ter uma ideia de qual que é o volume de solução, né, que eu vou usar em cada ponto. Além disso, tá? Não vai só pelo que eu tô falando 0,2, 0,3 ml, mas algo que vai te dar um feedback também é a isquemia tecidual. Se você tá aplicando e você nota que existe aquela isquemia tecidual, né? Você sabe que, né, tá aproximadamente aqui 1/4, né, desse volume remanescente. E você sabe também que se tiver uma isquemia tecidual ali mais intensa, já está suficiente, provavelmente, de solução anestésica, mesmo que você fale, pô, acho que foi um pouquinho menos de 0,3 ml, né? Foi 0,2 ml, mas já deu uma boa isquemia, então tá tudo bem. Por quê? Uma das complicações que você pode ter de uma técnica como essa em função de um volume anestésico exagerado na aplicação, você pode ter ali uma necrose tecidual, tá? E essa necrose tecidual pode ser bem incômoda, bem dolorosa para o paciente, não vale a pena, né, a gente correr esse risco. Então, esse cuidado na execução de uma técnica intraligamentar com relação ao volume máximo de solução por ponto de punção é crucial, ok?
Aí um outro detalhe é o seguinte, você vai agora, vai angular essa sua agulha, ok? Eu vou fazer aqui até sem gaze, mas se você está na clínica, você não vai colocar sua luva ali com gaze, você vai pegar você não vai colocar sua luva ali, né, não estéreo, na agulha estéreo, você vai usar uma gaze estéreo para você fazer essa angulação, ok? Eu vou fazer essa angulação aqui sem essa proteção, só para ficar mais fácil para você poder observar, ok? Então, qual que é a ideia? Vamos pensar que o bisel, né, dessa agulha, o recomendado, o ideal é que essa parte biselada, né, o bisel, ele fique voltado não para o dente, mas para o osso alveolar, tá? Tudo bem que isso na clínica, às vezes a reprodução disso não é tão simples assim, acaba, né, não sendo tão precisa, mas tenha isso em mente, tá? Foque nisso daí, que você vai fazer, então, essa angulação e na hora de fazer a injeção da solução, né, você vai voltar o bisel aí de preferência pro osso alveolar e não para o dente, para a raiz. Outro ponto, você não dobra também a agulha aqui na base dela, né? Sai aqui desse plastiquinho branco, não. Por quê? Porque senão tem uma chance enorme dessa agulha fraturar aí, antes mesmo de você conseguir injetar a solução e até mesmo essa agulha cair na boca do paciente ali, né? Predispondo a um risco de um acidente muito sério. Então você faz essa angulação aqui, né, dando um espaço aqui dessa base da agulha para você ter essa segurança. E uma terceira sacada, um terceiro ponto, é o seguinte, no momento em que você vai, né, fazer essa injeção, vai fazer o posicionamento dessa agulha, você com a mão oposta, você buscar dar uma orientação, ó. Eu não estou pegando em ponta de agulha nada, tá? Que eu vou comprometer aqui a parte estéreo dessa agulha que vai entrar em contato com o tecido, mas eu vou, né, usar essa minha outra mão aqui de orientação, tá? Isso é algo que eu gosto de fazer, me ajuda na clínica e na hora de orientar aqui para eu encaixar, né? O nosso encaixe aqui ele vai ser um pouquinho mais imaginado do que real, né? Mas é aquele encaixe aqui, ó, bem em região de sulco gengival mesmo, travamento da agulha aqui nesse sulco gengival, ok? Então aqui eu tô começando ó, pela disto vestibular, travei a agulha aqui, eu vou então dispensar ali, né, de 0,2 a agulha travada, tá? De 0,2 a 0,3 ml dessa solução anestésica. Nesse momento, na clínica, é a hora que eu observo logo aqui ao redor a isquemia tecidual, tá? Isso também vai dar o parâmetro aí pra gente. Então, vou executar o quê? Nesses 4 pontos, né? Aqui, vou dar a sequência aqui, né? Mais, tanto aí, mais 0,2, 0,3 e mesma coisa, olha lá, meu dedo da mão oposta servindo de guia, né? Para eu encaixar, bem encaixada essa agulha em região de ligamento, ter esse travamento, ok? Eu preciso dessa pressão dessa solução anestésica ali para ela se difundir, ok? E aqui, pera lá, deixa eu encaixar aqui direito, aí, aqui, então já estamos ali e aqui mais outro tanto, ok? Então, maravilha. Cheguei ali, não preciso, né, naturalmente não preciso usar toda aquela solução anestésica que estava ali, como eu falei para vocês, eu vou encontrando, né, um equilíbrio entre o volume máximo ali recomendado e a isquemia tecidual que vai existindo, né, porque me mostra que eu consegui realmente fazer aquela injeção em ligamento periodontal sob pressão, ok? Então, fiz essa injeção sob pressão nos 4 pontos, tudo como a gente recomendou. Quanto tempo que eu tenho que esperar? Existe uma latência? Não existe latência, tá? Um tempo de ação bem rápido, então eu tenho que inclusive aproveitar isso daí e dar sequência o mais breve possível ao quê? O que é um objetivo aqui da minha intraligamentar? Não necessariamente é um caso que, poxa, eu não vou mais precisar em nenhum momento fazer uma complementação. Não, mas pode ser que o principal aqui, pode ser que não, né? O principal que eu quero é o quê? É conseguir uma comunicação com a região de câmara pulpar.
ok? Esse é o principal objetivo, acho que da intraligamentar, é você garantir pelo menos o acesso à câmara, porque aí sim, se você precisar fazer uma complementação, você parte para uma intrapulpar, que a gente já pode até conversar, né, se vocês quiserem aqui num próximo vídeo. E além disso, você já tá daí, né, já adentrou em câmara pulpar, você já tem acesso à porção ali da polpa que está comprometida e que você vai fazer ali os seus procedimentos, né, seja de urgência, seja eletivo, ok? Mas então foca, né, que o objetivo ali da sua intraligamentar, da sua anestesia intraligamentar, é exatamente da condição de você conseguir nesse momento acesso à câmara pulpar. Bom, anestesia intrapulpar, a famosa anestesia dentro do dente, dentro do canal, né? Como que a gente executa essa técnica? Gente, antes de mais nada, vamos só recapitular brevemente que essa técnica aqui, ela é a técnica complementar que a gente lança a mão depois de já ter feito o quê? Já ter feito, se é dente superior, já ter feito uma boa anestesia infiltrativa ou troncular, se é inferior, né, a gente está tratando aqui, vamos supor, um molar inferior, eu já fiz um bloqueio do nervo alveolar inferior, já fiz uma infiltração vestibular quarticaína, já, eventualmente, já até posso ter lançado mão de uma técnica intraligamentar, e aí, né, durante o acesso, já consegui um acesso à câmara, né, ou em qual outro momento? Ah, consegui acesso à câmara, foi tudo bem, mas na hora que eu fui inserir, né, primeira lima que eu peguei, fui lá, feliz da vida, já consegui acesso, fui colocar no canal, o paciente sentiu dor, tá? Então, é a técnica que a gente lança a mão nesses momentos, então, como técnica complementar. E algo que é importante enfatizar aqui, antes da gente falar da técnica em si, né, é uma técnica, então, que você tem que saber como performar, né, de maneira impecável. E para isso você vai assistir o vídeo aqui. Se você ainda não faz isso, você vai assistir ao vídeo aqui na sequência, com todas as dicas, todo o passo a passo mesmo, como performar isso, de forma que você execute essa técnica uma única vez, tá? Não é o tipo de... Não adianta você pegar e às vezes executar pela metade, né? Eu sei que muitos colegas às vezes têm receio de executar essa técnica no paciente, porque sabem que é uma técnica que envolve, né, um incômodo maior, envolve uma dor. E nessa hesitação, às vezes, naquele receio, né, vou aplicar, não vou aplicar, e aplica um pouquinho só e já o paciente sente alguma coisa e o colega já remove a agulha. Então, numa dessa, pode acontecer de ficar, às vezes, cutucando o dente do paciente aqui por dentro, um tecido pulpar, né, causando realmente um incômodo, mas sem eficácia, né, sem ter executado essa técnica de maneira correta e ter tido a ação desejável, né, que a gente quer ali nesses casos, que é conseguir um mínimo de condição para finalizar ali a remoção daquele tecido pulpar ou, enfim, localizar os canais, seja em que momento for necessária essa aplicação, ok? Muito bem, dito isso, então vamos lá, o que a gente precisa para realizar anestesia intrapulpar, né? A gente precisa, de novo, vou bater aqui com vocês na tecla de pegar um tubete anestésico novo, tá? Nada de pegar, né, falar assim, pô, mas caramba, eu tenho, ó, o restinho ali que dá certinho. E se eu pegar esse restinho certinho, né, poxa vida, olha que economia. Esquece. Por quê? Porque se você pegar esse restinho, às vezes acontece, é muito comum de acontecer ali no meio da injeção, de boa parte desse anestésico ele ser descartado fora do local correto ainda, e você, na hora que você encaixou sua agulha, acabou a solução anestésica, entendeu? Então, nada de seguir esse caminho, já garante aí a sua solução anestésica de escolha. O que a gente tem que escolher para uma intrapulpar? Falamos que da intraligamentar você precisa de um anestésico com vasoconstritor, epinefrina 1 para 100 mil, né, independente do sal anestésico. E aqui na intrapulpar a gente tem algo diferente ainda. Aqui o que vai valer, na verdade, é qualquer sal anestésico. Você fala, poxa, pode ter vasoconstritor X, Y, pode estar sem vasoconstritor. Por quê? O que vai... Como que a anestesia intrapulpar ela funciona? Ela vai funcionar pela pressão que ela vai exercer ali nos tecidos, né? Seja no interior da câmara pulpar, seja no interior já do conduto radicular. Então é uma anestesia por pressão, ela não tem a ação, né, do sal anestésico em si, então você, né, não tem essa preocupação aí nesse sentido. Então vamos lá, selecionar um tubete
que, né, tá aqui, tá cheio, tá novo, tá inteiro. E também, adivinha, uma agulha nova, tá? Uma agulha nova, aqui 30G, curta, ok? Então, a gente vai montar a carpulha aí com tudo novo, né? Aqui, preparando a minha carpule. E preparada a carpule, qual que é o passo seguinte? Primeiro, vamos lá. Dá uma checada. Às vezes o que acontece? A gente consegue o primeiro acesso à câmara pulpar. Testa aqui primeiro, tá? Antes de pensar em deixar ela de ladinho aqui preparada, testa a sua carpule para saber se não tem nada vazando, ok? Isso é muito importante. Se você conectou aí sua agulha de maneira firme, se não tem vazamento aqui, né, ao lado do tubete, no momento em que você pressiona o êmbolo, ó, fez essa checagem, maravilha. Deixa aqui a carpule de lado por enquanto. Bem, então, que é importante, né? Você visualizar, de preferência, onde você está inserindo, onde você vai mirar a sua agulha, tá? Então, olha só, é comum da gente pegar, especialmente pensando aí, o paciente está com dor ainda, né? Provavelmente aí uma pulpite, você acabou de acessar, ou você está inserindo ali nos canais, o paciente sentiu dor, poxa, estamos falando de pulpite, né? Nesse momento aqui, cutucando pulpa viva, a chance é gigante aqui de ser um caso desse que você precise fazer a sua complementação. E aí, eu digo, se até agora nada do seu protocolo anestésico inicial deu certo, ok? Não que seja comum, não, da gente lançar mão de intrapulpar, muito pelo contrário, né? São raros os casos em que a gente precisa dessa complementação, a partir do momento que a gente desenvolve e treina nosso protocolo anestésico inicial, ok? Né? Mas quando ela é necessário, normalmente a gente está falando de um caso de pulpite, ok? Muito bem. Então, no caso de pulpite, às vezes é aquela pulpite que você faz um primeiro acesso à câmara pulpar e o paciente sentiu a dor, né? E você nem está acessando os canais ainda, e aí começa a sair o quê? Começa a sair até haver sangramento. E nesse sangramento você fica perdido. Da onde está aquela comunicação? Onde que comunicou aqui na câmara, né? Em que ponto que está a câmara? Ou já comuniquei aqui, mas os canais, comecei a mexer com a lima, o paciente sentiu dor, mas os canais estão sangrando bastante ainda em função do tecido pulpar, então eu não consigo localizar, né, qual que é a posição aqui da embocadura dos canais ou qual a posição, né, na câmara pulpar que houve aquela comunicação. E por que é importantíssimo a gente saber isso? Porque a sua mira na intrapulpar é algo que é diferencial aí na sua eficácia da técnica, tá? Como que a gente faz isso? Pô, tá sangrando de monte, tudo bem? Pega um sugador endodôntico, né? Apoia a pontinha dele aqui, fica com o seu espelho, você tá trabalhando com visão indireta ou visão direta, já posiciona o sugador e tira. Na hora que você tira a ponta do sugador, você já consegue identificar, falar, opa, pera lá, tá aqui. Né? Então você já cria essa memória visual, né? Você pode até pegar um instrumento, não ficar cutucando ali com o paciente, né? Mas pegar um instrumento para te referenciar. Falar, tá nessa inclinação aqui, ó, vou mirar, na verdade, esse canal distal aqui, esse disto, um dos distos aqui que eu quero mirar, então eu já tô vendo a inclinação e depois eu vou reproduzir isso com a minha agulha, ok? De preferência, eu faço intrapulpar olhando, né, ou tendo criado uma memória tátil, né, da onde que eu vou fazer a inserção daquela agulha, ok? Seja no ponto de comunicação da câmara pulpar, ou seja, dentro, né, do interior do canal. Importante, eu vou ter que posicionar essa agulha de forma que ela fique travada dentro do canal, tá? Porque aí é a minha injeção durante o travamento da agulha, né, que vai fazer a pressão necessária para ver o efeito anestésico, tá? Vamos lá, vamos fazer a pré-curvatura da mesma forma que numa intraligamentar, vamos pré-curvar essa agulha aqui, próximo de 90 graus. Se eu estou na clínica, não vou pegar de maneira descuidada a minha agulha aqui sem uma gaze, né, estéreo, mas aqui para facilitar para vocês poderem observar, né, a gente vai fazer sem o uso da gaze aqui para não atrapalhar tanto a visualização. Então a ideia é essa, ok? Eu tenho a minha agulha aqui já pré-curvada, preparada, de forma a facilitar, né, a inserção dessa agulha no canal que eu preciso. Eu posso até ajustar um pouco a angulação aqui, ó. Aqui, como eu tô com equipamento de filmagem, então fica mais difícil. Eu ajustei a angulação, ó.
Vocês estão vendo que eu estou replicando a angulação que eu já fiz ali com o meu instrumento, com a minha sonda milimetrada? Maravilha! Então, olha só, vamos primeiro treinar aqui a técnica, tá? Primeiro eu vou pegar, então, fazer o quê? Eu já vi a angulação. No momento, como é que vai ser o passo a passo? No momento em que eu acertei ali o conduto, né? Ou o orifício da câmara onde eu pretendo inserir a agulha, no que eu inserir, tá? Eu posso usar, ó, da mesma forma, eu posso apoiar, tá? Apoiar, assim, minha mão oposta aqui, tanto para orientar, né? Ela vai me orientar ali melhor. Eu consigo, melhor do que com uma mão só aqui, ó. Se eu estabilizar com a minha mão oposta, eu consigo orientar melhor essa agulha para onde eu quero levá-la. E outro detalhe super importante, que isso às vezes impede o colega de fazer uma intrapulpar eficaz, é que essa mão oposta também, ela vai te ajudar, ó, você vai apoiar aqui e ela vai te ajudar a fazer, às vezes, a pressão necessária para encaixar essa agulha no travamento, tá? Então, vamos lá. E no momento que eu faço isso, imediatamente, né, posicionei assim, ó, no movimento, realizei o movimento de encaixar, imediatamente eu já começo a injeção, né, sob pressão mesmo, certo? Não é para gotejar, não, é para sob pressão, ok? Por quê? Porque você não quer repetir essa técnica, você quer executar de uma única vez de maneira eficaz. Outra coisa super importante, é muito provável que o paciente sinta a dor, né? A gente tem dois tipos de dor dessa anestesia. Se for uma anestesia intrapulpar aí, vamos pensar a seco, ou seja, até agora você não executou um protocolo anestésico legal, inicial, aí essa dor pode ser bem mais intensa. Por outro lado, se você executou um protocolo anestésico inicial já de alta performance, de alta eficácia, essa dor, ela vai existir, né? Essa pressão, esse paciente está sentindo ali naquele momento, mas ela não vai ser uma dor tão intensa quanto essa intrapulpar a seco, ok? Então, lembre disso na hora de você também, né, performar o seu protocolo anestésico inicial. E aí você vai avisar o seu paciente, já que existe dor, você não vai chegar lá, pá, e o paciente toma um susto, porque aí você tem a questão não só da dor, né, do toque daquela agulha, da inserção daquela agulha ali realmente diretamente em fibra nervosa, mas você tem o susto do paciente somado a isso, ok? E isso pode gerar trauma, isso pode aumentar a percepção de dor dele, afinal de contas a dor ela tem, né, ela tem componentes, né, emocionais, de ansiedade, a percepção da dor, né? Então, numa dessa, você avisa o seu paciente, mas não vai ficar fazendo terror assim, ó, né? Falar, olha, então, ó, tô preparando aqui, né? Preparando a carpulha na frente do paciente, tô preparando aqui e eu vou te anestesiar e vai doer um pouco, mas segura aí, tá? Não é assim, né? Eu gosto bastante de avisar o paciente. Antes falei, ó, o paciente sentiu dor, falo, poxa, tranquilo, vamos lá, vou fazer uma complementação aqui e a gente já segue o nosso trabalho, né? De novo, sem dor, para te deixar bem aí no final do atendimento. E nessa hora, eu preparo tudo que eu tenho que preparar, tô com tudo pronto e no momento já visualizei, né? Falo, pô, já sei exatamente ali onde que eu vou injetar e eu já visualizei. No momento que eu tô em vias de posicionar a minha agulha ali, eu falo pro paciente, olha, é só um pouquinho essa anestesia é um pouco mais incômoda, mas é mais rápida. No que eu falo rápida, né? Eu já tô ali em vias de injetar isso daqui. Eu não preciso avisar meu paciente que a anestesia vai doer pra caramba, ou enfim, né, seja lá como eu comunique, né, mas que existe um incômodo um pouco maior, então eu não preciso avisar, e depois que eu vou preparar a minha agulha, depois que eu vou preparar a carpule, e aí o paciente fica, né, sofrendo por antecipação até você executar a técnica. Não tem necessidade, né, de criar essa ansiedade extra. Então é no momento, falo, não, então agora, ó, eu vou fazer a complementação aqui, essa daqui é, né, um pouco mais chata mesmo e incômoda, então que eu tô terminando ali a minha fala, é o momento que eu vou fazer a execução, ok? Só que é mais rápido, eu gosto de, a última palavra que eu falo pro paciente é mais rápida, porque, né, aí ele já sabe que a dor que ele vai sentir, ela é mais intensa, mas ela é por um momento bem breve, ok? Então, no que eu falo já, ela é um pouco mais rápida, ó, eu já, vou repetir aqui, ó, eu já posicionei, já sem angulação, aí, ó, no que eu vou inserir, eu já, ó, minha mão oposta aqui, ok? Ela já colocou minha agulha lá dentro, ó.
travando, tá? Dentro do canal, tá travada a minha agulha lá. Então, agora sim eu falo, poxa, eu faço nesse momento, né? Ao mesmo tempo, aqui eu tô, não ao mesmo tempo, só para poder mostrar para você, mas na clínica, ao mesmo tempo que eu inseri a agulha, eu imediatamente faço uma injeção aqui, sob pressão mesmo, tá? Eu até tive que deslocar um pouquinho a agulha aqui, porque eu tô com um dente com cera dentro, não é polpa, então ele não permite, né, que esse anestésico ele flua, né, em direção ao tecido pulpar. Então, eu tive até que deslocar um pouquinho de tão bem travada que estava a minha agulha, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, de novo. Tô posicionando, né, já sei aqui onde que eu vou entrar com o instrumento. Falei pro meu paciente, essa técnica aqui, ela é mais chata mesmo, mas é bem mais rápida, ó. No rápida, eu abaixei com a minha mão aqui, ao mesmo tempo, né, já fiz a injeção, ó, vou até deslocar aqui de novo por conta da cera, tá? Já fiz a injeção. E não é uma injeçãozinha, uma gota, não. Calma que o começo da técnica que ele causa mais dor, mas mantenha a sua injeção aqui, tá? Porque passado aquela primeira dor, aí você pode continuar aqui sua injeção, garante bem, né, a infiltração sob pressão, aí seja, né, dentro dos canais, seja dentro da câmara, mas garante a sua agulha ali sob pressão ainda injetando. Então, ó, vamos fazer agora mais uma última vez aqui, sem parar, ok? Aqui eu vou fazer exatamente ao mesmo tempo em que eu vou terminar a minha frase, terminei a minha frase, ó, pá e injeção, ok? Ok? Ao mesmo tempo, e mantenho essa injeção aqui. Que muitas vezes a pessoa pega, injeta, até travou, só que daí o paciente teve dor, ela injeta 2 gotas e tira. Aí, né, aquela eficácia já pode ter ficado comprometida, certo? E aí, feito isso, você execute o que você precisa executar o mais breve possível. O efeito dessa anestesia, dessa complementação anestésica, ele é imediato. E o que eu recomendo nessa hora seja, então, já tenha em mente o que você vai fazer na sequência. Se é a abertura que você não acabou, você finaliza a abertura o mais breve que você conseguir. Se você já está com acesso aos canais, pega uma lima ali já no intuito de fazer uma pulpectomia que seja, né, especialmente dos canais mais volumosos, né, que costumam ter mais tecido pulpar, às vezes podem estar causando mais dor. Então já faz o melhor que você pode ali, né, no intuito de remover tecido pulpar, né, aquele tecido pulpar que está causando um incômodo aí para o paciente naquele momento, né? Então faz o melhor que você pode ali naquele tempo curto, às vezes, de ação que você vai ter, né, com essa anestesia. Então já faz um bom uso, um bom proveito dela, certo? Maravilha? Então essa é a técnica intrapulpar, tá? Bastante importante de ser conhecida, bem performada e levando sempre em consideração, né, que o protocolo anestésico inicial, né, de alta performance é sempre desejável. Então, a ideia é o quê? Quando a gente precisar, eventualmente, aqui de uma complementação intrapulpar, que ela seja feita, né, em um dente onde já existe uma cobertura anestésica mínima ali do bloqueio, às vezes de uma infiltração de articaína ou até mesmo de uma complementação intraligamentar antes de você partir aí para o finalmente, né, de usar, lançar mão dessa técnica intrapulpar, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus colegas, tá? Seus colegas que fazem endodontia, às vezes que até quem não faz endodontia no seu dia a dia, mas vira e mexe precisa ajudar um paciente que está com dor e fazer uma abertura, e são nesses momentos, né, de dor, de urgência, que são os maiores desafios anestésicos que a gente enfrenta. Então compartilhe com seus colegas, nos seus grupos aí, se é o caso de você pensar que esse vídeo pode ajudá-los também aí, especialmente numa hora, né, que costuma ser tão, pode ser, né, bastante estressante aí, tanto para o colega dentista quanto para o paciente. Tá bom? E deixe seu comentário, bom saber que você está aqui acompanhando a gente. Deixe suas dúvidas, seus comentários, compartilhe suas experiências. A gente sempre cresce aí trocando bagagem, trocando experiências, trocando conhecimento. Tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.